trazer uma palavrinha pro seu coração. O que eu quero falar aqui é sobre nós nos permitirmos ser usados por Deus. João capítulo 6 nos conta a história onde Jesus está junto com uma multidão e essa multidão sente fome. E ele decide alimentar essa multidão para despedi-los e cada um ir para sua própria casa. Você provavelmente conhece essa história, né? Esse milagre. Havia um menino ali, um rapaz, que tinha um cesto com 5 pães e 2 peixes. E usando esse cesto, Jesus alimentou uma multidão que tinha mais de 5.000 pessoas, né? Essa mesma história contada em Mateus capítulo 14 vai nos dizer que havia 5.000 homens ali, fora mulheres e crianças. Então, se cada homem tivesse uma esposa, nós temos uma multidão de 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse 2 filhos, nós temos uma multidão de 20.000 pessoas. Isso no mínimo, né? Porque naquela época o pessoal tinha muito mais filhos. E esses valores, de certa forma, estão compensando aqueles que não eram casados. Enfim, uma multidão de muita gente foi alimentada, porque um menino tinha um cesto onde havia 5 pães e 2 peixes. E eu acho essa história muito interessante porque a Bíblia vai contar que os discípulos estão procurando comida ali no meio da multidão, vendo o que eles tinham de comida. Mas diz que havia apenas um rapaz que entregou a cesta. Agora você pode entender isso de 2 formas. Ou você pode entender que dentro de uma multidão de 20.000 pessoas, apenas uma tinha levado alimento. Ou dentro de uma multidão de mais de 20.000 pessoas, apenas um esteve disposto ou se dispôs a entregar aquilo que tinha. Aquele menino entregou. E o fato dele entregar aquilo que ele já tinha para Cristo fez com que uma multidão inteira fosse alimentada, já que Cristo realizou um milagre. Sabe? Perdão por falar dessa maneira, mas às vezes o diabo não precisa fazer esforço nenhum para paralisar os crentes atualmente, porque os próprios crentes já se paralisam, colocam empecilhos e barreiras na mente para não cumprir o ID, para não cumprir a ordenança de Cristo, que é ir fazer discípulos, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não estou falando que você tem que pregar de qualquer forma. Na verdade, Paulo, orientando Timóteo, ele diz que se uma pessoa está pregando o evangelho, mas não está vivendo do jeito que o evangelho manda, não está honrando Cristo com sua vida, ela se torna motivo para que as pessoas blasfemem de Deus. Então eu não vim aqui gravar um vídeo para dizer que é para você pregar de qualquer maneira. Mas, sabe, nós somos imperfeitos. Nós vamos errar. Nós vamos cometer erros porque nós somos pessoas e pessoas cometem erros. Porém, se você ficar olhando para si mesmo e só para você e não para Deus, e criar bloqueios próprios, barreiras próprias para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque sente que não está pronto, porque sente que não é o momento, porque sente que é incapaz, inconscientemente ou conscientemente você está acreditando que é você mesmo que faz a obra sozinho e que pregar o evangelho é uma coisa unilateral onde só você age. Sabe, irmão ou irmã, o seu trabalho é entregar aquilo que você tem, é entregar para Deus, é deixar Ele trabalhar em sua vida e dia após dia ir te melhorando e te aperfeiçoando e te purificando. Diferente do exercício de uma profissão onde você precisa de uma graduação, de um certificado que vai dizer que agora você está pronto para exercer uma profissão. Com o evangelho não é assim que funciona. Vamos citar um exemplo. Teologia não forma pastor, teologia forma teólogo. A teologia vai te dar conhecimentos e você vai ter que saber administrar esses conhecimentos que você tem. Mas aquele que forma um pastor, aquele que forja um pastor é o Espírito Santo. E isso acontece no secreto. A aula de música não forma adoradores. Você fazer uma aula de música, isso vai facilitar para que você tenha conhecimentos, sabe, para tocar um instrumento com excelência. Mas adorador é formado quando os seus joelhos estão no chão e sua mente está voltada para o Senhor. Adoração é algo que flui de dentro para fora. Faça aquilo que está no seu alcance para aprimorar o seu conhecimento dentro das áreas que você entende que Deus quer te usar. Mas não permita que a falta de uma habilidade específica ou de uma perfeição que, nunca vai ser alcançada, te impeça de agir, te impeça de cumprir o ID. Sabe por que Pedro e João impressionavam multidões de pessoas e,
por que Pedro e João deixavam sábios intrigados. Porque as pessoas olhavam para eles e sabiam que Pedro, sabiam que João eram pessoas que não tinham muito estudo, mas pregavam o evangelho, cheio da unção de Deus. Eu não sei o que tem na cesta que você carrega. No caso do menino ali de João, capítulo 6, o que ele tinha era apenas 5 pães e 2 peixes. Mas eu sei que se você entregar aquilo que você tem, Deus vai usar do jeito que Ele quer te usar. Existem pessoas à sua volta que estão esperando, estão precisando que você se mova e entregue aquilo que você tem para Deus. Para que você pegue o prêmio da corrida, você precisa correr até o final. Claro que para algumas coisas é necessário ter um preparo maior. Mas preste atenção numa coisa. Jesus, antes de subir aos céus, estava com seus discípulos. E ele disse: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Aí vocês vão mundo afora. Ele não mandou eles ficarem em casa. Eles ficaram no ambiente onde eles estavam inseridos, influenciando as pessoas que estavam à volta deles. Tem pessoas que ele quer alcançar através da sua vida agora, nesse momento. Com o conhecimento que você tem, com a habilidade que você tem. Conforme você for fluindo e for necessitando de mais, né? Se você estiver buscando isso, o Senhor vai te capacitando, você vai crescendo na presença dele. E na verdade é isso que eu vim trazer pro seu coração. Se permita ser usado por Deus. Um grande beijo e um abraço.